Museu Municipal Domingos Batistel, aqui de Nova Prata, apresenta para a comunidade a exposição temporária Instrução Pública do Prata. Essa exposição fala um pouco sobre a educação do final do século XIX, início do século XX, aqui do nosso município. E nesse quadro Acontece, a gente te apresenta um pouco do que você pode conferir aqui. Então, a exposição que nós temos aqui agora na nossa sala temporária, né, essa sala ela foi organizada para ser de exposições temporárias. E o tema, então, escolhido pelo Conselho Curador, que nós temos um Conselho Curador no museu, foi a educação. A educação no município de Nova Prata. Então, se buscou resgatar um pouquinho de como era a educação final do século XIX, início do século XX, aqui na nossa região, vamos dizer assim, né? Quem eram os professores, os primeiros professores, as escolas, que escolas a gente tinha aqui, as mais antigas, e como que era o cotidiano da vida escolar no município. A maioria dos objetos que estão aqui expostos já estavam no museu, mas alguns também são empréstimos de pessoas que souberam que a gente estava organizando e emprestaram para a gente. Então, o resgate da educação e a valorização da nossa história, do conhecer a nossa história e de como também era diferente do hoje. Apesar da gente estar falando de 100 anos atrás, parece pouco tempo para a história, mas as mudanças foram muitas, né? Inicialmente, eles escreviam num quadrinho, né? A gente tem ali a louça, e os alunos eles escreviam, acabava a atividade e apagavam, não ficava registrado num caderno, porque não tinha caderno. Então, isso, se vem um adolescente, uma criança hoje, são coisas que eles não imaginam que já existiu, né? São coisas que, para eles, novidades, né? Coisas diferentes. Nós temos aqui, então, na nossa exposição, a história das duas escolas mais antigas da cidade, que são o Tiradentes, né? Que é de 29, e o Colégio Aparecida, que é de 37. Ambos, né, uma curiosidade, que ambos começaram no mesmo local, que é hoje, onde é hoje o Aparecida, né? Ali já foi o Tiradentes e hoje o Aparecida. Claro que era outro prédio, era uma casa de madeira, mas os dois começaram no mesmo local. Antigamente, o cotidiano, o dia a dia de uma escola era muito diferente do que é hoje, né? O aluno ele não podia se manifestar. O professor, ele era visto como detentor do conhecimento, e o aluno ele só vinha ali para aprender o que o professor falava, ele não podia dialogar muito com o professor, né? Outra questão assim, é que o professor ele tinha autoridade, vamos dizer, autoridade, para castigar os alunos que não obedecessem, que fizessem alguma coisa que desagradasse o professor. Então, tinha a palmatória, tinha ajoelhar no milho, coisas que hoje nem se imagina que pudesse acontecer, né? Ela fica por 3 meses, né? E, de preferência, agendar para a gente receber, né, as visitas agendadas. Durante a pandemia, né, a gente está pedindo para que agende. O horário que o museu fica aberto, então, das 8h30 até o meio-dia, e da 1 até as 5 da tarde. E ao sábado, o dia inteiro também fica aberto. Eu queria fazer um convite para toda a comunidade para vir visitar o museu e a nossa exposição temporária, a Instrução Pública do Prata, né, que conta um pouquinho, relembra um pouquinho da história da nossa cidade, da nossa região, no final do século XIX, início do século XX, em que a escola, o professor, o dia a dia dos alunos era muito diferente do que é hoje, né? Então, para as pessoas relembrarem e para aquelas que não vivenciaram isso, as crianças, né, os adolescentes, conhecerem de como era antigamente a escola, o professor, o dia a dia da comunidade escolar.